Há momentos em que algo desperta dentro de nós. É como se de repente, uma luz interna fosse acesa, trazendo clareza, revelações e uma sensação de expansão. No entanto, o que deveria ser libertador se mistura a uma estranha exaustão. Muitas mulheres descrevem esse paradoxo com as mesmas palavras: acordei por dentro, mas despenquei por fora. O corpo parece cansado, a mente confusa, a vitalidade escoa como água por frestas invisíveis. E o que deveria ser o início de um novo ciclo parece se transformar em um labirinto de cansaço e desorientação. Viktor Frankl dizia que o sentido é a musculatura da alma. Quando a vida nos desperta para perguntas maiores, não basta apenas ter a visão. É preciso responder com atitudes concretas. Se a revelação não se transforma em prática, a luz que deveria iluminar começa a ofuscar. O brilho se torna tão intenso que machuca os olhos, sem clarear o caminho. É nesse ponto que muitas mulheres, após uma experiência profunda de despertar espiritual, se sentem mais frágeis do que antes. Não porque lhes falte fé, mas porque ainda não encontraram a forma de sustentar essa nova energia no cotidiano. James Hollis nos ajuda a compreender esse fenômeno. Ele fala sobre a segunda metade da vida, quando as máscaras sociais e a persona começam a cair. O que emerge então não é apenas clareza, mas também tarefas invisíveis da alma. E essas tarefas exigem energia que a rotina antiga não é capaz de fornecer. O que antes funcionava, os mesmos hábitos, os mesmos papéis, os mesmos limites, já não dá conta do novo chamado interior. É como se a estrutura de vida que sustentava o passado não tivesse fios elétricos fortes o bastante para a lâmpada que agora precisa brilhar. A tese é clara: não se trata de falta de fé, nem de incapacidade. O que existe é uma dissonância entre a visão espiritual e a ecologia de vida. É como ter um coração renovado, mas insistir em viver com práticas que já não alimentam esse coração. A energia não some porque a alma falhou, mas porque corpo, hábitos e escolhas não foram atualizados para acompanhar a nova consciência. A imagem simbólica é precisa. Pense em um farol recém-instalado, forte, luminoso, preparado para guiar navios na escuridão. Mas, em vez de estar conectado a uma fiação robusta, ele é ligado a uma tomada fraca. Nos primeiros segundos, brilha intensamente. Depois, começa a piscar, oscilar, quase apagar. O problema não está na lâmpada, mas na fiação. Assim também é com o despertar da alma. A luz está acesa, mas precisa de uma nova estrutura para sustentar sua força. Este é o ponto de partida da nossa reflexão. Muitas mulheres não perdem força porque despertaram, mas porque não aprenderam ainda a alinhar esse despertar com a vida prática, com o corpo, com os limites, com as escolhas do dia a dia. E é sobre isso que vamos falar: os 6 motivos mais comuns que drenam a energia após um despertar profundo, e como reconhecê-los é o primeiro passo para transformar o cansaço em vitalidade. O primeiro motivo pelo qual tantas mulheres perdem força depois do despertar da alma é a dissonância entre aquilo que a alma pede e aquilo que o corpo continua executando. O despertar espiritual abre dentro de nós um campo novo de desejos, clarezas e convicções. De repente, sentimos que não queremos mais viver no modo agradar, que não faz sentido seguir em um caminho apenas para cumprir expectativas alheias. Mas, ao mesmo tempo, os hábitos permanecem os mesmos. Continuamos a dizer sim quando queríamos dizer não. Continuamos a gastar energia em papéis que já não nos cabem. Continuamos a repetir a rotina que um dia sustentou nossa sobrevivência, mas que agora drena o brilho recém-descoberto. Esse descompasso cria um curto-circuito interno. A alma pede expansão, mas o corpo insiste em contrair-se. A consciência pede liberdade, mas os gestos diários repetem a velha prisão. A neurociência nos ajuda a compreender o porquê. Padrões antigos ativam o eixo do estresse, liberando cortisol e adrenalina, como se estivéssemos em permanente estado de sobrevivência. A energia, em vez de ser usada para criar, amar e florescer, é gasta em defesas invisíveis, em ajustes que tentam conciliar duas realidades inconciliáveis, a velha pele e o novo espírito. E aqui está a quebra de expectativa. Não falta motivação, não falta fé, não falta desejo de mudança. O que falta é coerência microdiária. Pequenos gestos que alinhem o que sentimos ao que fazemos. A cada dia em que repetimos hábitos desalinhados, reforçamos a distância entre quem somos agora e como vivemos. E essa distância é o que cansa, o que suga, o que pesa. Uma forma de reconstruir essa coerência é começar com fidelidades pequenas,
mas consistentes. Imagine o que chamo de mapa 3x3, 3 microfidelidades por dia, voltadas para 3 áreas: corpo, afeto e propósito. Pode ser algo tão simples quanto beber água com presença, enviar uma mensagem sincera a alguém que ama, e dedicar 15 minutos a algo que lhe conecta com sentido. 3 gestos discretos, 3 raízes lançadas na direção da nova vida que deseja sustentar. A metáfora é clara. É como tentar ouvir uma sinfonia com fones quebrados. A música existe, mas chega distorcida, fragmentada, cansativa. Não é a beleza da melodia que está em falta, mas a qualidade do canal que a transmite. Assim também acontece com o despertar espiritual. A revelação é real, poderosa, transformadora. Mas se o canal, sua rotina, seu corpo, seus hábitos, não se ajusta, a energia se perde no caminho. Por isso, a primeira grande fonte de esgotamento após o despertar não é espiritual, é prática. Desejos novos não podem ser sustentados por hábitos antigos. Se a música mudou, é preciso trocar os fones. Se a alma expandiu, é preciso renovar a vida que a sustenta. Só então a energia deixa de ser drenada e passa a fluir na direção daquilo que verdadeiramente importa. O segundo motivo pelo qual tantas mulheres sentem a energia desaparecer depois de um despertar da alma está no corpo. O insight chega primeiro à mente, a consciência se abre, os olhos espirituais enxergam mais longe. Mas o corpo, que é o templo dessa nova visão, permanece esquecido. É como se a cabeça já tivesse atravessado a ponte, mas os pés ainda estivessem presos na margem antiga. Essa desconexão entre mente e corpo cria um déficit de integração somática, e o resultado é exaustão. Muitas confundem clareza mental com transformação real. Acreditam que, por compreenderem o que precisam mudar, a mudança já aconteceu. Mas sem o corpo, nada se consolida. É no corpo que a alma encontra chão, é no corpo que as visões se tornam escolhas, é no corpo que a energia espiritual se transforma em vitalidade. Ignorar o corpo depois do despertar é como plantar sementes em um solo rachado e seco. A semente pode ser excelente, cheia de potencial, mas sem chuva não haverá germinação. A neurociência espiritual fala da importância da interocepção, a capacidade de ouvir os sinais internos do corpo, batimentos, respiração, contrações sutis do peito ou do abdômen. Essa escuta é o que aterra o espiritual no físico. Quando a interocepção é baixa, caímos no autoabandono fisiológico, ignoramos a fome, não respeitamos o sono, silenciamos a dor. E então, mesmo com a alma acordada, o corpo entra em colapso. Uma forma simples de reverter esse déficit é adotar uma pequena prática de integração em 3 etapas. Primeiro, respiração diafragmática em ritmo 4 multiplicação 6, inspirar em 4 tempos, soltar o ar em 6, para acalmar o sistema nervoso. Segundo, uma varredura corporal de 90 segundos, em que se percorre mentalmente da cabeça aos pés, observando tensões sem julgar. E terceiro, a pergunta de 1 centímetro: isso expande ou contrai meu peito? Essa pergunta simples, feita diante de decisões, reconecta a escolha ao corpo, evitando recaídas de exaustão. Quando decisões passam a ser guiadas também pelo corpo, e não apenas pela mente, a energia ganha sustentação. Pequenos gestos, como respeitar um limite físico, deitar mais cedo, caminhar com atenção plena, tornam-se raízes que estabilizam o despertar. O corpo, antes ignorado, volta a ser aliado. A metáfora não poderia ser mais clara. De nada adianta uma semente rara, escolhida com cuidado, se o solo está seco. A alma pode estar repleta de visões grandiosas, mas se o corpo não for irrigado, elas não frutificarão. O despertar não acontece apenas na mente. Ele precisa atravessar a pele, a respiração, o coração, para que a luz não seja apenas visão, mas também vitalidade. Após o despertar espiritual, muitas mulheres sentem a necessidade de corresponder a uma imagem elevada. É como se, de repente, precisassem ser sempre luz, sempre serenas, sempre positivas, sempre acima das emoções difíceis. O impulso de se manter constantemente em um estado de pureza aparente parece um ideal nobre, mas na prática se transforma em armadilha. Porque a vida real não pede que sejamos luz sem sombra, mas que integremos as duas forças. E quando a sombra é reprimida, a energia começa a vazar em lugares invisíveis. A raiva contida se transforma em cansaço. O luto não vivido se transforma em apatia. O limite nunca imposto se transforma em peso crônico nos ombros.
Ao tentar se encaixar na figura da mulher espiritual que nunca se abala, você acaba deixando de ser inteira. E ser menos do que inteira é o que consome sua vitalidade. Viktor Frankl dizia que não escolhemos a dor, mas podemos escolher a atitude diante dela. E escolher a atitude certa, neste caso, é aceitar que integrar a sombra é parte do caminho de sentido, não uma falha espiritual. A revelação contraintuitiva é que a sombra bem integrada pode se transformar em combustível para sua autoridade mansa. A raiva, quando reconhecida, dá energia para impor limites saudáveis. O luto, quando honrado, aprofunda sua compaixão pelos outros. O medo, quando nomeado, pode se transformar em cautela sábia. Tudo aquilo que parecia incompatível com o ideal de ser luz pode, na verdade, ser convertido em força silenciosa. Uma prática simples, mas poderosa, é o diário Sombra a Serviço. Consiste em nomear, todos os dias, uma emoção difícil que se manifestou. Em vez de julgá-la, escreva como essa emoção pode ser traduzida em um gesto concreto, um pedido claro, um não firme, uma pausa necessária. Assim, a sombra deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Ela não é negada, mas colocada a serviço da sua vida. A metáfora que ilustra esse processo é a do vitral. Os vidros coloridos só brilham porque são sustentados por contornos de chumbo. Se não houvesse esse contorno escuro, a luz passaria sem forma, sem direção, sem beleza. É justamente o contraste que revela a harmonia. Assim também acontece em você. É a sombra que dá contorno à sua luz. Sem ela, sua espiritualidade se perde em idealizações. Com ela, sua luz ganha profundidade e consistência. Esse é o terceiro motivo, e talvez o mais surpreendente. Muitas mulheres se esgotam não por falta de luz, mas por excesso de esforço em negar a própria sombra. Quando ela é finalmente integrada, a energia não precisa mais ser gasta em repressão. Ela volta a circular, sustentando uma espiritualidade mais madura, mais humana e, portanto, mais real. Outro motivo pelo qual tantas mulheres se sentem drenadas após o despertar da alma está ligado a um mecanismo silencioso do cérebro, o ritmo da dopamina. Depois de uma experiência espiritual intensa, é comum surgir uma fome insaciável de mais. Mais livros, mais cursos, mais sinais, mais respostas. É uma busca constante, movida por um fogo legítimo de aprendizado e aprofundamento. Mas esse fogo, quando não encontra enraizamento prático, se transforma em labareda que consome em vez de aquecer. A dopamina, neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer, funciona em picos e vales. Cada vez que buscamos um estímulo novo, um vídeo, um conteúdo inspirador, um insight, recebemos uma descarga de dopamina. O problema é que, quando esse pico não é acompanhado de ação encarnada, o cérebro reduz a linha de base. O resultado é um vazio, apatia, sensação de estagnação, corpo pesado, sono desregulado, pele opaca. É como se estivéssemos sempre correndo atrás de uma fagulha que se apaga antes mesmo de aquecer. A armadilha é acreditar que falta espiritualidade, quando na verdade o que falta é ritmo. O excesso de busca por estímulos pulsáteis, intensos, rápidos, superficiais, impede a construção de práticas túnicas, aquelas que nutrem em silêncio e constroem solidez ao longo do tempo. Viktor Frankl lembrava que a vida só encontra sentido quando se traduz em gesto. E aqui a ciência confirma: o cérebro recompensa não a quantidade de estímulos, mas a consistência do progresso visível. Um modelo que pode transformar esse cenário é o que chamo de tônico pulsátil. Menos fogos de artifício, mais lareira. Significa reduzir a dependência de estímulos frenéticos e incluir rituais que alimentem de forma constante. Tempo na natureza, trabalho significativo, momentos de silêncio profundo, atividades físicas conscientes. Pequenas trocas já mudam a paisagem interna. Substituir a rolagem noturna de tela por 15 minutos de escrita de sentido. Trocar o café ansioso da manhã por uma caminhada atenta de 10 minutos. São escolhas discretas, mas que reconstroem o ritmo da dopamina e devolvem ao corpo uma energia estável. A metáfora é clara. Os fogos de artifício iluminam o céu por alguns segundos, encantam os olhos, mas logo desaparecem deixando apenas fumaça. A lareira, em contraste, não tem espetáculo, mas tem calor constante. Aquece aos poucos, de forma contínua, sustentando vida ao redor dela. Assim também é o caminho espiritual: menos espetáculo, mais constância. Menos compulsão por sinais, mais fidelidade silenciosa a práticas que criam raiz.
O quarto motivo de perda de força, então, não é falta de espiritualidade, mas excesso de busca por estímulos sem encarnação prática. O corpo pede lareira, não fogos. E quando esse pedido é atendido, a energia deixa de oscilar em picos e vales, e começa a se estabilizar no calor de uma chama contínua. Há um cansaço que não vem apenas do corpo, nem da mente, mas das relações. Muitas mulheres, após o despertar da alma, continuam dizendo sim ao mundo e não a si mesmas. Continuam se doando sem medida, acolhendo mais do que podem carregar, mantendo promessas que drenam energia vital. E, pouco a pouco, a casa interna fica sem luz. É como se a energia que deveria nutrir o coração fosse desviada para fora, deixando o interior vazio. O bloqueio está na dificuldade de erguer limites claros. Sem limites, o corpo permanece em alerta constante, o sistema nervoso simpático não desliga, e a sensação de exaustão se instala mesmo nos momentos de descanso. A alma desperta pede presença, mas o corpo, sobrecarregado, responde com colapso. É nesse ponto que muitas mulheres confundem cansaço espiritual com falha pessoal, quando na verdade é apenas vazamento de energia relacional. Há uma regra simples que pode ajudar a estancar essa perda: os 4 Rs. Primeiro, reconheça o incômodo que surge em cada interação. Segundo, respire 4 ciclos completos antes de responder. Terceiro, resuma seu limite em uma única frase clara. Quarto, repita com calma firme sempre que necessário. Essa sequência, ainda que discreta, devolve ao corpo a sensação de dignidade e proteção. Os sinais de que seus limites estão porosos são sutis, mas consistentes. Promessas quebradas que você tolera em silêncio. Conversas nas quais você paga toda a conta emocional. Atitudes pequenas que, somadas, corroem a energia sem que perceba. Cada vez que aceita além do que suporta, a caixa d'água da alma perde um pouco mais de vitalidade. A metáfora é simples: uma caixa d'água sem tampa. Ela pode até encher com as chuvas, mas evapora sem cessar. O problema não é a quantidade de água, mas a falta de proteção. Assim também acontece com você. Não é falta de fé, nem falta de força. É a ausência de limites claros que mantenham sua energia protegida. O quinto motivo, portanto, não está na alma, mas na forma como você se relaciona com os outros. Quando aprende a erguer limites firmes e respeitosos, a energia que antes se perdia em vazamentos começa a se acumular dentro de você. E esse acúmulo é o que sustenta a vitalidade para viver com presença, dignidade e clareza. Há um momento, depois do despertar da alma, em que surge um chamado. Uma sensação profunda de que existe algo maior a realizar, algo que transcende a rotina e toca o coração em sua essência. Mas, muitas vezes, esse chamado se torna peso em vez de impulso. A mulher sente que tem uma missão, mas não consegue transformá-la em gesto concreto. O resultado é frustração, fadiga e uma espécie de desgaste invisível. O propósito existe, mas não encontra um container onde possa viver. Viktor Frankl nos lembra que o sentido não é uma ideia abstrata, mas algo que precisa ser encarnado. Se o propósito não se traduz em atitudes, ele se transforma em ideal cansativo. O erro não está em desejar algo grandioso, mas em tentar sustentá-lo sem rotinas mínimas de cuidado, sono regulado, alimentação digna, foco em pequenas ações consistentes. É como querer que um rio caudaloso flua sem margens. Em vez de gerar movimento, ele alaga e se perde. A chave está em criar uma ecologia de propósito, uma estrutura simples que permita ao chamado encontrar corpo. Uma prática possível é o protocolo Container 111. Ele consiste em 3 pilares: uma ação de 15 minutos por dia dedicada ao propósito, um compromisso semanal compartilhado com alguém ou algum espaço que testemunhe seu avanço, e uma métrica clara a ser observada a cada 30 dias. Esse tripé dá forma ao que antes era apenas sonho. O motivo pelo qual isso funciona é também fisiológico. O cérebro humano recompensa o progresso visível. Cada pequena vitória, cada passo concretizado, libera dopamina de forma saudável e sustentada, alimentando a motivação sem os altos e baixos que esgotam. Quando o chamado encontra margens práticas, a energia não se dispersa mais em ansiedade, mas se canaliza em vitalidade. A metáfora é clara: o rio, quando contido por margens, não perde sua força. Pelo contrário, ganha direção. Com margens firmes, ele move moinhos, irriga campos, sustenta a vida. Mas sem margens, transborda e se perde em alagamentos. Assim também é o propósito.
Sem um container, ele inunda e paralisa. Com um container, ele flui e transforma. Este sexto motivo mostra que muitas mulheres não perdem força porque não têm propósito, mas porque não aprenderam a sustentá-lo no cotidiano. O despertar trouxe a visão, mas é a ecologia de vida que dá corpo a essa visão. E quando o propósito encontra margens, a energia, antes dispersa, se transforma em um rio contínuo que move a existência. Chegamos ao ponto em que todas as peças se encontram. O despertar da alma não é o fim da jornada, mas apenas o início de uma travessia mais profunda. Muitas mulheres acreditam que perderam força porque algo deu errado no processo espiritual, quando na verdade o que está acontecendo é o convite para transformar visão em prática, luz em vida, intuição em gesto. A energia não some porque a alma falhou, mas porque ainda não encontrou sustentação na rotina concreta. Viktor Frankl lembrava que a liberdade última do ser humano é escolher sua atitude diante da vida. E escolher, aqui, significa responder ao chamado do despertar com atos coerentes. A luz só se mantém acesa quando encontra fiação forte, quando é alimentada por escolhas pequenas e consistentes que respeitam o corpo, os limites e o propósito. Recuperar a força é menos sobre ter mais energia e mais sobre parar de desperdiçá-la em caminhos desalinhados. Erich Fromm acrescenta um ponto essencial: amadurecer é assumir a responsabilidade da liberdade. Se o despertar foi a porta que se abriu, é a responsabilidade pelas escolhas diárias que mantém essa porta entreaberta, permitindo que a vida circule. Espiritualidade sem responsabilidade se transforma em fuga, mas espiritualidade encarnada se torna fonte de vitalidade silenciosa. A síntese prática é clara. 4 pilares sustentam a força após o despertar: integrar a sombra como aliada, criar um container real para o propósito, ajustar o ritmo da dopamina com práticas túnicas e erguer limites que protejam sua energia. Esses pilares não são ideias distantes, mas alicerces diários. É neles que o brilho se estabiliza, que a luz deixa de oscilar, que a vitalidade retorna. A imagem final que fica é a do farol. Não mais ligado a uma tomada fraca, mas com fiação reforçada e base concreta. Ele não pisca, não vacila, não se apaga diante do vento. Permanece aceso durante toda a noite, guiando não apenas a si mesmo, mas também quem se aproxima. Assim também é a mulher que sustenta seu despertar. Sua luz não é espetáculo, é presença. Não é fogo de artifício, é chama constante. E quando essa força é recuperada, a vida deixa de ser apenas vislumbre e se torna encarnação. O despertar deixa de ser apenas experiência e se torna caminho. E nesse caminho, cada passo é luz que não se apaga. Antes de encerrar, quero falar diretamente com você que me acompanhou até aqui. Você percebeu como, em cada motivo, não estávamos falando de falta de fé, mas de algo muito mais humano, muito mais cotidiano? O despertar da alma não exige perfeição, ele pede coerência. Pede presença. Pede coragem de assumir pequenas fidelidades que sustentam a luz acesa dentro de você. E agora, eu gostaria de ouvir a sua voz. Qual dos 6 motivos ressoou mais forte em sua vida? Foi aquele instante em que percebeu que seus hábitos já não acompanham seus desejos? Ou a descoberta de que o corpo precisa caminhar junto com a mente? Talvez tenha sido o peso de tentar ser sempre luz, sem espaço para sombras. Ou quem sabe a percepção de que o seu propósito ainda não encontrou margens para fluir. Compartilhe nos comentários a sua reflexão, mesmo que em uma frase simples. Não subestime o poder do seu relato. Muitas mulheres passam pelo mesmo silêncio que você já atravessou. Ao dividir a sua experiência, você pode ser o farol que ilumina a outra pessoa que hoje ainda se sente perdida na escuridão. Esse espaço de partilha é um círculo de presença, onde cada palavra tem o poder de fortalecer mais alguém. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe-o com uma amiga que também vive esse paradoxo, desperta por dentro, mas cansada por fora. Talvez ela encontre aqui o consolo e a clareza que ainda não conseguiu nomear. Uma única partilha pode se tornar o elo que sustenta alguém em seu próprio processo de despertar. E se você deseja continuar caminhando ao meu lado nessa jornada de descobertas profundas, inscreva-se no canal. A cada semana, vamos abrir juntos um espaço de reflexão, silêncio e prática, para que o despertar não seja apenas vislumbre, mas vida encarnada. Lembre-se, o respeito por si mesma começa quando você se permite cuidar da sua energia. A luz que nasceu em você não precisa ser grandiosa, nem espetacular. Ela precisa apenas ser constante. Uma chama firme, silenciosa,
que aquece e guia, primeiro a você mesma, e depois, naturalmente, a todos que se aproximam.